Bom dia a todos, eu sou o professor Apolo, do Colégio Militar Nivo das Neves, e hoje estarei realizando uma aula sobre eletrostática. Eletrostática, como sabemos, é um conteúdo que está dentro de eletricidade e que está relacionado às cargas ali que não estão em movimento de um átomo para outro, tá bom? Porque, como sabemos, os elétrons estão sempre em movimento em torno do núcleo, né? É, E nesse caso que nós vamos estudar aqui, ele não está passando de um átomo para outro, mas só está ali em torno do núcleo mesmo. Porque quando acontece de um átomo, de um elétron passar de um átomo para outro, a gente tem o que é chamado de corrente elétrica. E não é o caso que nós estudaremos aqui. O objetivo dessa aula é que vocês possam é, rever todos os conceitos que nós estudamos em eletrostática de forma bem condensada, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós estudamos em eletrostática é o que é a carga elétrica. A carga elétrica nada mais é que uma propriedade da matéria, propriedade intrínseca da matéria, né? Toda matéria tem carga elétrica, tá certo? É, Para que eu possa carregar um objeto, eu posso realizar esses três processos de eletrização aqui. O que seria um objeto carregado, né, eletricamente? Nós sabemos que os objetos que nós tocamos, quando nós encostamos neles, nós não tomamos nenhum choque. Por que isso acontece? Porque os objetos estão neutros. O fato deles estarem neutros não quer dizer que não existam cargas elétricas aqui nos objetos. Na verdade, existe. E essa carga elétrica tanto é positiva como negativa. Existem elétrons na mesma proporção que prótons, de forma que esses valores se cancelam e a carga fica nula, né? Não existe carga aqui, é uma carga líquida, né? Para eu conseguir eletrizar um objeto e deixar ele com mais cargas negativas ou com mais cargas positivas, eu preciso é, submeter ele a um desses três processos de eletrização. O primeiro que nós vamos estudar é o atrito. Suponha que tenha dois objetos neutros e você esfrega eles. Atrito é quando você esfrega eles e aí as partículas se tocam ali. E o que acontece? Alguns objetos são mais eletronegativos do que outros. Isto é, eles têm uma capacidade maior de receber cargas. Ele tem assim uma característica que para esse objeto é mais fácil adquirir carga. Então ele é dito mais eletronegativo. E tem objetos que é menos eletronegativos. Ou seja, ele tem mais dificuldade de perder cargas, tá certo? Por exemplo, se eu esfrego um objeto de vidro em uma lã, o que acontece? O objeto de vidro, como ele é menos eletronegativo que a lã rouba os elétrons dele por ser mais eletronegativo, por ter capacidade de receber elétrons. Então acaba roubando os elétrons do objeto de vidro, tá certo? E o objeto de vidro, como perdeu elétrons para a lã, ele fica carregado positivamente, tá certo? Porque a carga positiva nada mais é do que a quantidade maior de prótons do que elétrons. Outra forma de eletrização é a eletrização por contato. Suponha que você tenha um corpo neutro e um corpo carregado negativamente. Ou seja, esse corpo que está carregado negativamente tem uma quantidade muito maior de elétrons do que de prótons. Quando você encosta esse corpo neutro nesse corpo que está negativo, que está carregado negativamente, parte dos elétrons desse corpo que está carregado negativamente passa para o corpo que está neutro. E esse corpo que está neutro fica também carregado negativamente. De tal forma que ele estava neutro e ao final do processo ficou carregado. Está vendo como é o processo de eu eletrizar esse objeto? Que eu posso eletrizar esse objeto? O terceiro processo de eletrização é chamado eletrização por indução. O que é isso? Esse processo aqui é melhor desenhar ele porque ele não é tão intuitivo como os outros. O que acontece? Suponha que eu tenha aqui um objeto neutro. Suponha que esse objeto estava neutro. Então aqui tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. E suponha que ele não esteja ainda ligado na Terra. Vou cortar o fiozinho aqui. Ele não está ligado na Terra, tá certo? Quando eu chego um objeto perto dele, um objeto que esteja carregado negativamente, cheio de cargas elétricas negativas, né, cheio de elétrons,
Quando eu aproximo desse corpo aqui, o que acontece? Esses elétrons que estão nesse corpo repelem os elétrons que estão nesse corpo, né? E esse corpo é formado tanto por prótons como elétrons, né? Da mesma proporção, já que ele está neutro. Então ele repele os elétrons daqui, e como os elétrons foram para o outro lado, aqui vai ficar carregado positivamente, devido à ausência desses elétrons que estavam distribuídos aqui. E ele também, esses elétrons aqui, atraem os prótons, né? Ou repele os elétrons de tal forma que fica positivo. O que acontece depois disso? Se eu vier aqui, veja que esse corpo aqui, do jeito que ele está, ainda ele está neutro, porque tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Só que eles estão distribuídos no corpo, não de forma uniforme, né? Tá os elétrons todos para um lado e todos os prótons para o outro. Quando eu ligo o fio aqui, como a Terra é um grande reservatório de cargas elétricas, essa quantidade de elétrons em excesso aqui vai para a Terra. Isso aqui é chamado processo de aterramento. Como os elétrons vão para a Terra, aqui a proporção de elétrons e de prótons já não será a mesma, de tal forma que eu terei mais prótons do que elétrons. Quando eu tenho mais prótons do que elétrons, eu posso dizer que meu corpo está carregado positivamente. Veja que esse corpo aqui, se depois que os elétrons fluírem para a Terra, então beleza, na hora que eu liguei o fio, os elétrons vão fluir e vão sumir daqui, certo? Esse corpo aqui, está vendo que ele tem mais prótons do que elétrons agora? Então se eu vier aqui cortar o fio, ele ficou com mais cargas positivas do que negativas, portanto eu eletrizei ele. Então eu tenho esses três processos de eletrização. O segundo tópico que nós discutimos foi sobre força elétrica. O que seria essa força elétrica? Hoje nós não vamos discutir essa equação, como nós já discutimos em sala, é só uma revisão, gastaria muito tempo. Qual que é a fórmula que eu calculo o módulo da força, né? O módulo da força aí é sem preocupar com a direção e o sentido dela, tá bom? A gente sabe que o módulo da força é dado por uma constante que sempre tem o mesmo valor, que é 9 vezes 10 elevado à nona, então esse é o valor da constante, vezes o produto das cargas que estão ali sofrendo a atuação da força. Por exemplo, quando eu coloco uma carga 1 e uma carga 2 próximas uma da outra, elas vão sofrer uma força. Por exemplo, a Q1 recebe a atuação de uma força devido à carga 2. Essa carga 2 exerce uma força sobre ela, assim como essa carga 1 exerce uma força sobre Q2. Tanto é que se você aproximar dois objetos carregados, você vai perceber que vai existir uma força ali, como se fosse ou um ímã, né, que repele ou que atrai, né? Se as cargas forem do mesmo sinal, vai haver repulsão. Se forem de sinais opostos, vai haver atração. E como que eu calculo essa força? Em módulo, eu pego a constante que é 9 vezes 10 à nona, multiplico pelo produto das duas cargas, da carga 1 e da carga 2, e divido pela distância ao quadrado, tá certo? Que é a distância entre as duas cargas. Isso é se as cargas forem pontuais. Se as cargas não forem pontuais, isso não é válido. Tá bom? Essa é a equação nossa aqui. Mas no ensino médio só aparece, a gente só trabalha mais com cargas pontuais, tá bom? O terceiro objeto que nós estudamos, que tem tudo a ver com força elétrica, é o campo elétrico. O que é o campo elétrico? Assim como o campo gravitacional, quando nós abandonamos o objeto, né, ou esse objeto aqui, o que acontece? Ele está recebendo a atuação de uma força da Terra. A Terra está atuando uma força sobre ele, exercendo uma força sobre ele. É uma força de atração, né? Assim como a Terra cria um campo que atrai os objetos, as cargas elétricas também criam um campo em todos os pontos que atrai ou repele. Não é como a Terra, que somente atrai, né, objetos com massa. A carga elétrica, ela tanto pode atrair como repelir, vai depender da carga que eu colocar aqui. Se for do mesmo sinal, vai repelir. Se for de sinal oposto a essa carga, vai atrair, tá certo? Como que eu calculo esse campo? Nada mais é que a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Aqui a gente pode até discutir um pouquinho rapidamente, como se fosse ali, né? A constante, ela aparece como uma constante de ajuste, né?
A carga, claro que quanto maior a carga aqui, maior vai ser o campo elétrico. Então o campo elétrico deve depender dessa carga. Quanto maior essa carga, maior vai ser o campo de interação, né? Se você tiver um objeto, por exemplo, comparando aí com o caso do campo gravitacional, se você tiver um objeto muito grande, um planeta muito grande, com uma massa muito grande concentrada, o campo gravitacional é muito grande. Então o campo gravitacional depende da massa do planeta. Assim como o campo elétrico depende da carga, da carga dessa partícula, tá bom? E eu divido pela distância ao quadrado, porque quanto maior a distância, menor, veja que a distância está aqui no denominador. Quanto maior a distância, menor é o campo elétrico, tá certo? E isso cai quadraticamente, né? Isto é, se eu dobro a distância, se eu dobrar essa distância aqui, colocar esse ponto aqui, o dobro da distância, o campo elétrico nesse ponto vai ser 4 vezes menor, porque é proporcional ao quadrado. Se eu triplico a distância, 3 ao quadrado fica 9. Então o campo fica 9 vezes menor e assim vai. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto aqui, uma carga elétrica que cria um campo E, como que eu calculo esse campo E? K vezes Q vezes a carga desse objeto dividido pela distância. Mas suponha que eu não tenho a carga dele. Muitas vezes nós não temos a carga desse objeto, mas nós conseguimos mensurar através de equipamentos o campo, sem conhecer a carga. Será que tem jeito de eu calcular a força que essa partícula que está criando um campo aqui exerce sobre essa carga que eu coloco aqui nesse ponto P, como se fosse aqui? Veja, não tenho, nesse caso, o valor da carga, mas eu tenho campo. Porque se eu tivesse o valor da carga, para calcular a força, eu poderia usar essa fórmula aqui. Teria a carga 1, teria a carga 2, que seria Q, e tem uma distância D aqui. Né? O que eu vou fazer, pessoal? Quando você não tem o valor da carga, mas tem o campo, você consegue ainda calcular a força, só que por meio de outra equação, que é essa aqui, ó. A força é o campo vezes a carga. Professor, mas como assim? Você pode verificar essa equação fazendo a substituição. Veja que essa parte da equação, ó, que é K vezes Q1 dividido por D ao quadrado, isso aqui é o campo criado pela carga 1, tá certo? Veja que é K vezes Q dividido por D quadrado. Aqui é a mesma coisa, K vezes Q1 dividido por D ao quadrado. Isso aqui é o campo criado pela carga 1. Veja que a força é o campo criado pela carga 1 vezes a carga 2. Então é o campo criado pela carga 1 vezes a carga 2, tá certo? Então tá aqui essa equação que permite a gente calcular a força sem conhecer o módulo dessa carga, mas conhecendo o campo dela. Tá certo? Agora eu fiz um exemplo aqui para ajudar vocês. Um exemplo bem simples, mas que alguns alunos têm dificuldade por causa da notação científica. Então eu vou explicar isso aqui, esse exercício aqui. Eu pedi, calcule a força elétrica que atua sobre Q2. Então, Q2 é essa carga, tá certo? O valor dela é 10 microcoulombs. Essa carga Q1 é a carga que está criando um campo aqui, que está atuando sobre Q2, está exercendo uma força sobre ela, tá certo? A distância é 10 centímetros. Olha, eu conheço as duas cargas e eu conheço a distância, então eu consigo calcular a força que atua sobre Q2. Qual forma que eu utilizo? Olha, eu conheço as duas cargas e conheço a distância, beleza, eu consigo calcular a força. A constante nós já conhecemos, ela sempre tem o mesmo valor, né? Então como que eu vou fazer aqui? A força é a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A constante é sempre 9 vezes 10 a 9, né? A carga 1, como nós vemos aqui, é 9 microcoulombs. Gente, sempre que aparecer micro, é a mesma coisa, esse micro aqui é um prefixo que aparece em física, que é 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, 9 vezes 10 elevado a menos 6, tá certo? Aqui. Vezes a carga 2, né? A carga 2 é 10 microcoulombs, ou seja, 10 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro aqui, né? Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 10 centímetros. Só que a distância tem que estar em metros, né?
10 centímetros em metros é a mesma coisa que 0,1 metro, tá certo? 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 metro, né? Porque se eu pegar e utilizar aquela propriedade da potência que eu posso inverter aqui trocando sinal, fica 1 sobre 10, que é 0,1. Por que eu estou escrevendo assim? Porque fica em potência de 10 e é mais fácil para a gente trabalhar. Então, no lugar de colocar 0,1 metro, eu coloquei 10 a menos 1 metro, né? Só que é ao quadrado, então eu coloquei o quadrado aqui. O que eu posso fazer agora? Agora, nós podemos multiplicar tudo que não está na base 10, tá vendo que aqui está 10, aqui está 10, 10, 10, aqui não, né? Veja só, 9 vezes 9 é 81, tá certo? Aqui ficou, ficou 9. O que eu vou fazer com esses expoentes quando são a mesma base? Eu vou somar, né? Então aqui eu tenho 9. Quando não aparece, tem 1 aqui, ó. 9 mais 1 é 10, né? E eu tenho menos 12, que é menos 6 com menos 6, menos 12. 10 em cima, menos 12, fica menos 2 aqui, tá bom, pessoal? Aqui é menos 2. Embaixo aqui, o que acontece? Ficou 10 a menos 2 também, porque esse 2 aqui tem aquela propriedade da potenciação, né? Que esse 2 que está aqui em cima passa multiplicando aqui, ó. 2 vezes menos 1 é menos 2. De tal forma que eu posso cancelar esse cara aqui e fica 81. 81 newtons, tá certo? Essa é a resposta. 81 newtons. Então, nós vemos aqui que se eu colocar uma carga de 9 microcoulombs e uma carga de 10 microcoulombs aqui, a uma distância de 10 centímetros uma da outra, vai ter uma força de 81 newtons. Para você ter ideia do que é isso, para você levantar um saco de arroz, você precisa exercer uma força para você manter em equilíbrio aqui. Você tem que exercer uma força de aproximadamente 50 newtons, né? Então, é uma força até intensa por serem duas cargas muito pequenas, tá bom?